Bruna, Jonilson, vocês estão vindo até nós, familiares, amigos, com certeza escolhido dentre os mais chegados, para receberem as bênçãos dos santos laços do matrimônio. Isso é uma atitude, um passo solene, onde um assume para com o outro o compromisso de enfrentarem juntos tudo o que a vida lhes propuser. Seja situação de riqueza, pobreza, alegria, tristeza, saúde, enfermidade, mantendo a fidelidade um para com o outro como esposo e esposa, marido e mulher, conforme o que foi ordenado por Deus nas Santas Escrituras, até que a morte os separe. Eu me sinto honrado nessa tarde e eu estava aqui pensando que Deus presenteou vocês com um tempo tão bonito e repreendeu o frio para que todos nós aqui estivéssemos nessa tarde tão gostosa juntos, nos alegrando pela decisão de vocês. Eu me sinto honrado, vocês fazem parte de uma família que eu também me considero dela. Então, para mim é uma honra. E nesta tarde, nesta solenidade tão importante para todos nós, eu queria fazer uma leitura bíblica que está no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Criador de tudo: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Tudo que nós precisamos está aqui no livro da vida. É o manual do Criador, né? E quando Deus criou o casamento, Ele veio trazer uma solução para a solidão. Ele veio trazer uma solução para a falta de companheirismo, né? E ele disse assim: não é bom que eles estejam só. E aí ele cria o casamento. E o Criador, ele coloca um sentimento dentro do coração do homem, da mulher, uma carência, uma necessidade, e que ela também é acompanhada pelo amor. E o amor, ele é mais do que um sentimento. O amor é uma decisão. Jesus Cristo, Filho de Deus, que esteve aqui nessa terra, enquanto Ele aqui esteve, Ele não nos deu opção: se você conseguir, ame; se você não conseguir, não ame. Novela, filme, é comum você ver pessoas que vêm até o altar e quando o pastor ou o ministrante pergunta: você quer casar com ela? E na hora eles decidem e dizem não e saem correndo. Mas isso é coisa de filme, isso é coisa de novela. Na vida real não é isso. Porque o amor, ele é uma decisão, assim como estar aqui foi uma decisão de vocês, né? Quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para seu filho Isaque, chegando lá, quando o servo pergunta para Rebeca: você vai comigo? E os irmãos dela ficam todos preocupados e perguntam para ela assim: irás tu com este homem? E ela responde: eu irei. Ou seja, eu já tomei uma decisão. Eu quero isso para mim. E o casamento deve ser uma decisão tomada todos os dias. Porque todos os que estão aqui sabem muito bem que existem as adversidades da vida, os problemas da vida, né? Existem os problemas naturais da vida que a gente pode enfrentar no dia a dia. Mas o amor, ele não é uma opção. Jesus Cristo não deu essa opção. Ele disse assim: amai-vos. Amai-vos. Ele deu uma ordem. Jonilson, todos os dias você deve tomar essa decisão. A mesma que você tomou ontem, anteontem, e deve tomar amanhã.
E até quando? Até que a morte os separe, segundo a palavra de Deus. A decisão diária de Jonilson é: eu quero estar com a Bruna. E a decisão da Bruna, todos os dias, vai ser: eu quero estar com o Jonilson. E o amor, como não é um simples sentimento, mas é uma ordem, é bom que ele seja diariamente alimentado, né? É bom que ele seja todos os dias alimentado em nossos corações. Defeitos, todos nós temos. Todos os que estão aqui têm defeitos, né? Mas as qualidades precisam ser evidenciadas para que o amor seja alimentado, e assim sendo, vocês ficarão juntos até que a morte os separe, com amor todos os dias e com prazer de ter Jonilson como seu companheiro e Jonilson ter Bruna como a sua companheira. E eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que todas essas testemunhas que estão aqui estão pedindo a Deus para que ajude vocês, estão torcendo por vocês, estão querendo que vocês sejam muito bem-sucedidos, que vocês sejam muito bem abençoados. E como diz para vocês, que cada dia vocês vão precisar tomar essa decisão, porque todos os dias vocês terão as adversidades. E o que eu sempre digo aos casamentos que eu posso fazer é que tudo passa. Tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, só tem uma coisa que não passa: o amor não passa. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Ele não morre, amor não morre, né? Passa-se todas as coisas. E terminando aqui as minhas palavras, eu quero lembrar de uma história de um sábio que ele queria dar um presente para o rei. Mas o rei tem tudo. O rei é muito rico. E ele ficou dias pensando: o que posso fazer para esse rei, para que eu possa dar um presente que o rei goste. E aí ele teve uma ideia, e ele escreveu um livro. E esse livro ele tinha 2 páginas. E ele entregou esse livro na mão do rei e disse para o rei assim: rei, quando estiver tudo bem no seu reinado, quando estiver tudo dando certo, quando a colheita estiver no seu auge, quando não houver guerras e o senhor estiver muito contente, o senhor leia a primeira página desse livro. Mas quando você estiver em dificuldade, quando você estiver com problemas, quando existir ameaça de guerra, as chuvas não forem boas, as colheitas não forem satisfatórias, e você estiver triste, desesperado, leia a 2ª página desse livro. E o rei pegou aquele livro e guardou no seu aposento. E um dia o rei estava andando pelo seu quarto, olhando pela janela e muito feliz, muito contente, porque tudo estava indo bem, tudo estava dando certo. E ele se lembrou daquele livro. Quando ele pegou aquele livro e leu a primeira página, estava escrito assim: isso vai passar. E ele guardou o livro novamente. Poxa vida, e acabou esquecendo, né? E o tempo passou. Realmente, as chuvas não vieram, as ameaças de guerras começaram a acontecer, as colheitas não foram satisfatórias, e dessa vez o rei estava no seu quarto, preocupado, andando de um lado para o outro, pensando no que fazer. E ele lembrou daquele livro, e ele foi lá e pegou o livro, lembrou que o sábio tinha mandado ele ler a 2ª página. E ele pegou a 2ª página, abriu, estava escrito: isso também vai passar. Tudo passa nessa vida. Nada melhor que um dia após o outro. O que deve permanecer para sempre é o amor de vocês. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, hoje, 2 cordões estão se unindo aqui nos santos laços do matrimônio, mas não pense que vocês estão só. O Criador que mandou que isso acontecesse, Ele está junto com vocês. Então o cordão não é 2 dobras, o cordão é 3 dobras. No que vocês precisarem, clame a Ele. Quando vocês estiverem felizes, glorifique a Ele. Quando o casamento de vocês tiver 1000 maravilhas, adore a Ele. Mesmo também quando as dificuldades vierem, ore a Ele, peça a Ele.
e Ele estará sempre do lado de vocês. Meus parabéns por essa cerimônia tão abençoada.